Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu estou aqui com o Hernandes no Café Mal Assombrado de Porto Alegre e vai inaugurar em breve e a gente já está querendo saber um pouco sobre como é que vai ser essa experiência aí. E Hernandes, estava contando antes ali, acho que a gente podia começar por aí, né? A história da casa e tal, ritual de passagem. Não, então, esse aqui é um casarão de 1915, tem 107 anos. Ela pertenceu a Cristina Balbão, ela foi uma artista muito importante no início do século, na virada, metade, ela veio falecer na década de 90. E ela foi uma das primeiras mulheres no Margs, uma das primeiras mulheres também como curadora do Margs e também como super ativa no Instituto de Belas Artes aqui de Porto Alegre. Então ela é pioneira nesse sentido, né? E a casa hoje está voltando ao seu propósito, que é abrir as portas e ter aqui muito... Ela promovia muito sarau aqui dentro, muito encontro literário, os artistas da cidade se encontravam aqui na metade do século e agora, digamos, a gente está devolvendo a atividade da casa assim. E eu te falei, a gente fez o rito de passagem na casa, isso aparece... Às vezes a gente olha no Chaves, lá não tem um episódio no Chaves que termina para poder assinar um contrato, porque esse é um mito muito antigo, isso aí não te encontra em vários filmes e várias crônicas de terror, os Penny Dreadful antigos, assim, lá do início do século XIX, que é uma lenda muito antiga, né? Quando a casa ela completa o seu centenário, ela passa a ter uma personalidade, né? Então, não é só tu quem escolhe morar nela, ela escolhe quem vai morar nela, ela tem realmente uma força, né? E então isso, a gente veio dormir aqui a primeira noite e era muito emblemático antes de realmente de saber se a gente teria o café, se ficaria aqui ou não. E foi uma noite um pouco tensa. Eu não dormi essa noite, né? Foi muito. Eu passei a noite inteira acordado, eu tive experiência fora do corpo. Aquele de tu ver um vulto na porta ali, tu tá dentro do teu sonho e vendo exatamente a cena que está acontecendo. A gente chegou aqui faz 2 meses, no auge daqueles temporais. Cara, surreal. O auge dos temporal, das ventanias, então balançava, a madeira rangia. Eu acordava como se eu estivesse ouvindo alguém gritando dentro de casa, eu não sabia se era no meu sono, se era ali. Foi terrível, assim. Eu não vi a hora da luz do dia aparecer e, cara, assim, assustador. E aí depois que... Isso é muito louco, depois que a luz do dia se manifesta ali, às 5 horas, eu vi exato 5h10. Porque eu fiquei ansiosamente aguardando a luz do dia. Passa tudo, passa como se tudo que eu estivesse contando agora fosse um exagero meu, assim, sabe? Mas naquele momento era muito louco, aquele momento foi muito intenso, não acabava nunca. E tem aquela virada das 3 horas, né? Olhar também tem outra mística das 3 horas da madrugada, a hora das aberturas dos portais, de eu não olhar pro espelho, né? Cara, foi uma noite de terror, cara, mas passei, e aí a casa nos aceitou, tanto eu quanto a Martina, minha sócia, nos aceitou e estamos aqui com a missão agora de trazer as pessoas para cá. Que massa, e a decoração também, a mobília, tem muita mobília aqui que é bem antiga, né? Tipo essa mesa aqui, as cadeiras. Exato. Mas é original da casa ou não? Nada. A casa não tinha nenhum móvel quando a gente chegou. A gente está trazendo. Essa mesa aqui foi um amigo nosso que nos concedeu, um consignado. Tu vê uma mesa cheia de carrancas, o pé, depois você chegou a olhar o pé dela, tem uma pata gigantesca, são 4 patas assim. Tudo isso tem que remeter, porque o grande lance da gente aqui nesse casarão, algumas pessoas até perguntam pra gente qual é o tom que vai ser. Cara, é pra ser um decadence avec elegance, que é uma frase que se usa muito também na ideia vitoriana, que é uma decadência elegante, que é aquela coisa bem no final do século vitoriano, aquele tipo, já teve muita pompa, aquela casa da tua avó, de uma tia do interior que a família um dia teve grana, agora não tem mais, então as coisas estão meio antiga, remendada. Acho que é porque a gente vai usar dentro dessa estética é muita coisa de brick, brechó, de antiquário, coisas que remetam àquele período, às vezes um quadro de Jesus Cristo assim que parece que tá tipo, sabe, que vira assustador, porque aquele olhar te olhando e com culpa assim, sabe? Eu me lembro de minha avó tinha um quadro da Nossa Senhora, assim, com Jesus no colo, ela ficava te olhando, assim, aquele quadro olhava, onde tu andava, o quadro te olhava.
E aquilo me dava muito pavor, e era para ser uma coisa plena. Então, tipo, o tom da casa aqui não é de horror, né? Tu não vai ver nada decepado, é de terror, de um ambiente psicológico. De tu olhar uma cadeira e imaginar que possa ter alguém ali sentado, ou que alguém sentou ali, é um lance do campo psicológico, terror mesmo, né? Eu me atraio por terror, não gosto muito de horror, não é que eu não gosto, é que não me assusta, monstro, coisas assim, não leio mais para me divertir, assim, então, mas o que mexe comigo e me perturba é o terror, assim, a ideia do psicológico, das coisas que tu não tá vendo, daquele exercício que tu não sabe se é uma esquizofrenia, tu tá vendo uma senhora sentada ali, tipo, eu falo, olha, tem uma pessoa ali, tu não sabe se eu sou esquizofrênico ou se de fato eu tô vivendo uma experiência esotérica, mas qual é a diferença? Se tu está vivendo a experiência, saca? Que mundo isso tá, se é só na minha cabeça ou não, também tanto faz, porque os olhos são a janela da alma, né? Os olhos não enxergam nada, quem enxerga é meu cérebro. Então, se está sendo produzido por mim ou produzido por um outro, também não faz diferença alguma. A experiência existe, né? A experiência está acontecendo, cara, isso que é louco. E tu também é responsável pelo passeio da Porto Alegre Uma Assombrada, né? O tour que acho que também tem essa pegada, assim, e aqui essa região do centro tem aqui pertinho tem o Museu Júlio de Castilhos, tem ali a igreja também, Nossa Senhora das Dores. São pontos da caminhada. A gente é o primeiro tour macabro da cidade, né? Porto Alegre já tinha outros turismos e tal, até turismo contando lenda e tal, mas tour macabro voltado a esse tema, somos os primeiros, assim, sem querer a gente descobriu que a gente seria o primeiro. Quando a gente foi fazer, eu sempre que eu trago os meus amigos, vêm de São Paulo e tal, por conta da banda, né? Por causa da Litera, né? Que é a banda que eu canto e tal. Vinham as pessoas de fora, assim, convidar amigos, né? Bandas, outros artistas que iam tocar com a gente aqui. Daí quando eles falaram, o André já apresentou a cidade pra vocês? Daí, sim, já mostrou ali, um cara foi assassinado, não sei o quê. Mas, tipo, eu sempre mostrar pelo qual que é o meu telefone? Ai, desculpa. Capaz. Sempre mostrar pelo lado sombrio da coisa, cara. E isso, tipo, tinha uma... Mas era um jeito de mostrar minha cidade de uma forma mais marcante, sabe? Do que chegar, esse aqui é um prédio assim, esse aqui é um prédio assim. Porque Porto Alegre é uma cidade jovem, né? Mas ela viveu, para mim, o melhor período de todos, assim, arquitetônico e tudo, que é o século XIX. Esse para mim é o período... E eles preservam muito disso. A gente tem bastante coisa. Essa casa do século XIX, do início do XX, mas ela tem uma característica, o cimento penteado, né, uma coisa muito forte na França e tal. Então essa casa que tem uma característica muito forte do final da era vitoriana ali, isso é uma coisa fantástica. Então tipo, Porto Alegre tem que carregar tu falou da casa do Júlio, né, que é um dos espaços que a gente visita, né? Também aconteceu coisas lá. O centro é recheado de coisas. De Porto Alegre, ele traz muito dessa coisa melancólica, bucólica aqui, então, tipo, acho que por aí. Além do que, aqui a antiga Rua do Arvoredo, né, famosa pelas linguiças de carne humana. A gente sabe qual é o endereço onde isso era? Aqui perto? É aqui perto. Não tem o número da casa certo, né? É uma região, ficava atrás do cemitério da cidade, que é onde é a Cúria, o prédio da Cúria ali. Algumas pessoas acham que é essa casa, mas não é. A casa lá do José Ramos, lá foi em 1863, 64. Nessa época as casas ainda eram mais cortiço, um formato de cortiço, não um formato mais clássico como essa aqui, né? Isso vai acontecer só no final, 1890 ali. Então, tu tem ali de 1850 a 1890, tem essa parte aí, tu tem uma mudança drástica da cidade, assim, sabe? De arquitetura, sai aquela coisa colonial e entra essa coisa mais clássica, assim. Então as casas, nenhuma delas foram preservadas daquele período. Então a gente tem a região, não se tem nem a numeração exata. Então seria mais ou menos uma casa, um lugar chamado, que é também um espaço cultural de uma amiga minha, chamado Na Surdina, que é naquela região, número 717, a casa, não a casa em si, mas aquela região ali, ou num prédio mais pro lado, que seria exatamente atrás do cemitério, que hoje é o prédio da Arquidiocese, da Cúria, onde ficava o cemitério, né? O prédio da Cúria é em cima do cemitério, o antigo cemitério. E daí, porque eu tava dando uma olhada ali, quando a gente entra ali, a casa não é só um café, né? Tem toda uma imersão, livros,
A própria mobília, assim, te remete bastante à ideia que tá comentando, assim, que é o que vocês querem propor, né? Vocês têm a intenção, assim, de proporcionar experiências aqui dentro diferentes só da gastronomia, assim? Sim, total. A ideia é que a pessoa tenha um ambiente de bem-estar, assim, sabe? Que ela entre e... Não é um lugar de passagem, tomou um café e saiu, já foi. É um lugar, entra, fica à vontade, sabe? Senta, pega um livro, porque... Além do café, né, a gente vai ter também um ambiente de livros, de literatura fantástica. O foco da gente é literatura fantástica, vai ter alguma coisa de poesia, simbolismo, porque eu, enfim, sou apaixonado por Rimbaud e, enfim, Baudelaire, os caras que me inspiraram lá com 15 anos, 16 anos. Porque acho que tem muito também dessa parte gótica ali, muito na literatura, coisa sombria. E coisa que a gente nem percebe, cara. Tipo, Machado de Assis, quando tu lê Machado é altamente influenciado por Edgar Allan Poe. Quantas coisas, a Memória de Brás Cubas é um morto contando a sua própria história, assim, sabe? Tu não percebe, mas é gótico isso, assim, sabe? Entre outras, enfim... Quintana, muitas das suas obras são totalmente góticas, e a morte, contemplando a morte, porque é para onde a gente está aí. Não sei se acaba para um de nós hoje nessa história, né? Ela é uma coisa tão certa e a gente evita tanto. Claro que não é não digo contemplar a morte, não é viver a vida isso, mas tornar isso um pouco mais gentil, assim, sabe? Porque por conta desse sentimento de fugir da morte, a gente faz muita bobagem, muita ansiedade, prejudica outras pessoas, faz muita maldade por conta dessa ansiedade. Então, tipo, esse ambiente é o oposto do mundo aí fora. Lá tu tá ansioso, tu tá vivendo a correria, dia a dia, ganhar a vida. Aqui é momento de sede de infinito. Se tu entrar, pegar um café, pegar um livro, comprar um livro, ou vai ter também a minha biblioteca pessoal que eu vou disponibilizar pra galera aqui, que são os livros que eu não posso vender porque são os xodós, né? Mas eu vou emprestar para quem quiser aqui ler e também se inspirar. E o ambiente de estar, desde estar sozinho lendo ou estar com os amigos conversando, sabe, sobre esse tema e conhecer os afins. Eu sinto muita falta de eu sinto muita falta de um ambiente como esse, assim, que é muito raro, inclusive até no Brasil, assim, muito raro. Fora tem bastante. Mas muito raro também agora atualmente, quando vivendo da internet, um ambiente de encontro, assim, presencial mesmo, de estar ali. A internet é maravilhosa, traz muita coisa legal para nós, tudo, mas falta, cara. Tipo, eu vivia quando eu comecei lá minha vida como músico, lá com 15, 16 anos, eu ia no Garagem Hermética encontrar. Cara, eu nem sabia que banda tocar. Eu ia pro garagem, eu ia ficar lá porque eu queria saber quem tava fazendo as coisas, queria conversar, tipo, pô, gosto de tal banda, não sei o quê, e ali conhecer as pessoas, saca? Era o jeito de conhecer as pessoas. E agora isso meio que se perdeu. Agora tá tudo na internet, conhece muita gente, mas ao mesmo tempo nada profundo, né? Tudo muito superficial. Então a ideia desse café é saber quem tá fazendo o quê, sabe, como, aonde, onde mora e tal, se conhecer, puto, eu gosto disso, aqui. É esse espaço. É bacana, e aqui pertinho também acontece Fantaspor, né? Geralmente aqui no Capitólio tem sido... do lado aqui. E já torna também aqui um ponto de encontro pra galera que já curte o... Sim. Cara, imagina, não... Estamos na rua dos crimes da Rua do Arvoredo, né? Do Floresta. A gente vai oferecer um pão com linguiça aqui, que já é uma experiência para quem é de fora fantástica, né? Para mim, eu digo comigo, o primeiro pão com linguiça que a gente estava testando aqui, foi uma sensação muito estranha, sabe? A gente estava testando, ver qual é a linguiça, tipo, queijo e tal, chimichurri. Já foi uma situação um pouco interessante, eu fico imaginando assim... tendo o Fantaspor aqui, tendo a noite do museu, sabe? Tipo, estar na rua da Fernando Machado, na antiga Rua do Arvoredo, numa casa como essa, lugar, cara, é literalmente entrar num túnel do tempo. É literalmente isso. Aqui na frente da gente tem a escadaria, né, João Manuel, é o antigo Beco da Formiga, que é um dos lugares por onde o José Ramos passou com os cadáveres ali, tudo picotado para levar lá para açougue. Então, cara, nossa, tu tá num dos eventos mais macabros, ele considerado um dos primeiros serial killer da América Latina, sabe? Tipo, tu tá nesse ambiente aqui, é como se realmente entrasse na cápsula do tempo, se transportasse, vivendo a cidade daquele jeito,
é muito mais fácil de tu compreender, cara, a sociedade naquele período, os medos, as culpas, a região como algo mais melancólico, bucólico. Existe, cara, quando tu pensa, quando a gente conversando aqui agora com essas luzes, que é uma coisa, quando escurece e fica só as luzes amarelas no Lampião, é outro tom. É outro tom. Então tu sentir Porto Alegre em julho, no inverno, aqui no frio, um dia como hoje, assim, cara, O cara pega aqui num dia de chuva, senta aqui pra ler um Lovecraft, né? Exato. As luzes amarelas aqui, nossa. Cara, exato. Aquela história entra em ti no teu inconsciente de uma forma muito mais. Esses tempos eu vi um cara, fez um negócio muito legal. Era sobre áudio no cinema, assim. Daí o filme era iluminado e aí tava o carro subindo a montanha, assim, e tava aquele silêncio, aí o cara botou uma nota, assim, acho que era, assim. Daí tu olhava aquilo e falava, rapaz, vai dar merda. Tu olhava. Aí depois ele trocou outro, ele botou uma música e a mesma cena acontecendo, putz, férias frustradas, sabe? Tipo, como a música, como o entorno influencia a percepção da mesma cena. Numa tu pensa, rapaz, fica chocado, te dá um mal-estar, e no outro tu te diverte. E de uma forma sutil, né? Uma nota não é tudo. Não é um barulhão, não é pra dar um susto, Exato. Sabe pegar pelo psicológico, né? Exato, cara, mais do que botar uma caveira naquela cadeira ali, que eu daria risada, porque é desproporcional uma caveira naquela cadeira. O meu intelectual, para uma criança serve, mas para meu intelectual, para nós adultos, é improvável uma caveira estar ali, saca? Agora, a cadeira vazia me perturba. A cadeira vazia me perturba. Sabe? A sensação de que algo pode se materializar e alguém pode aparecer sentado ali, num formato com roupa. Cara, isso me deixa mal. Eu não olho, sabe? Eu prefiro não olhar, eu passo, fecho a porta, viro a cadeira pra lá, sabe? O que você estava comentando, eu achei muito legal, tu comentou que se tiver a luz ligada, tu não apaga. Já deixa e nem entra aqui, né? Sim, Então, se é um ambiente que já te causa essa sensação, assim, eu acho que isso já é um efeito. Total. As pessoas, alguém na caminhada falou, tipo, alguém perguntou, lá é a casa que tem os assassinatos. Eu disse, não foi lá e tal. Eu falei meio assim, não foi lá não. Dela assim, mas por que tu não se fosse, não moraria lá? Eu assim, claro que não. Dela assim, nossa, logo tudo, assim, logo eu, porque, tipo, não é o fato que eu lido com, que eu sou instigado por esse tema, que isso tá resolvido, tranquilo. Eu lido, acho que é uma forma minha de entender essa sombra, sabe? Minha família toda é espírita, enfim, sempre lidou com essa ideia dessa uma mesa mediúnica. Cara, isso pra mim é uma das coisas mais assustadoras, até porque acabei, por conta disso, vivendo experiências assim, né, com a minha família. Então, tipo, por mais que meu campo racional tente me dizer assim, tipo, não, cara, isso não acontece, né? Eu não vi nada, mas eu vi experiências acontecendo com a minha família que foi surreal, assim, sabe? Tipo, e mesmo assim, eu acho que isso não alivia, isso me traz mais dúvida, porque paira no campo do mistério. Como eu falei, o lance da cadeira vazia ali, tipo, me perturba muito mais do que tu definir, botar um fantasma, botar um corpo, sabe, botar um esqueleto, pra mim, resolveu, tem um esqueleto ali, já não abre espaço para algo que possa me afrontar, assim, eu não tenho ferramentas dentro dessa experiência que eu estou vivendo agora aqui para enfrentar isso. Isso me perturba, assim, sabe? Então, tipo, trazer as pessoas para esses lugares onde tenha uma arandela, assim, iluminando a mesa, que tu possa conversar e tudo, tipo... Cara, isso... E de uma forma lúdica, né? Claro, né? Para as pessoas se encontrarem, assim, literalmente isso, cara. Abraçar a sombra. Sabe? Não é, tipo, espantar e dizer que... isso é bobagem, não. Porque a resposta ninguém tem. Supomos, né? Mas todo mundo... Conforme a crença, a própria ciência vai dizer que não sabe, ela encerra ali de forma madura, ela encerra ali a sua participação. Não sei. Não, nós não temos comprovação, ela se encerra assim, que é, né? E o mundo esotérico é que invade outro campo, não, mas não é com a razão, é com a lógica e tal. E
a lógica e a razão não vão te trazer a resposta, porque eu acho que é isso mesmo, não, nesse campo do sentimento não é onde funciona, né, cara? Tem uma menina, eu faço uma experiência sensorial com a galera nas caminhadas sempre. Eu sempre dou um manjericão para eles provarem e tal, assim. Faz um teste lá com a galera, ter da sensação. E uma menina falou assim pra mim, eu sabia exatamente o que tu ia fazer. Eu sabia o que ia acontecer, eu tinha certeza que ia acontecer, mas eu só consegui sentir quando eu fiz. Quer dizer, por mais que eu te diga agora assim, eu vou te dar um choque, vou te dar isso aqui dá choque e tal, tu não sente o choque enquanto não passar pela experiência. Quer dizer, a razão ainda não te faz sentir, ela te faz entender, mas ela não te faz sentir. Tu não tem como sentir o choque. Tua cabeça já entendeu o que é um choque, mas quem sente é o corpo. A que dá a liga da sensação é outra coisa, cara. É isso que é louco. A gente às vezes não percebe o como esses dois campos são distintos. Eles se cruzam em algum momento, mas a partir do sentir, o amar, a paixão, os outros sentimentos que então são mais obscuros ainda, nossa. E digo obscuro por ser obscuro mesmo, o amor, a paixão. A maioria dos contos góticos de terror são sobre amor, cara. Drácula é a maior história de amor que eu já vi na minha vida. É a mais perturbadora história de amor que existe. Com certeza, e aí tu conseguir trazer aqui, proporcionar essa experiência para as pessoas, né? Porque daqui a pouco a galera vai nas redes sociais e a galera que não te conhece ou que não conhece, é um café temático. Não é um café temático. É uma experiência que aqui tu vai chegar e tu vai ter elementos, se estiver por aqui, vai bater um papo com a galera e tal, a gente vê que tu tá aí fazendo uma imersão mesmo. Exato, essa é a palavra, imersão. Não é só é um conceito, é um propósito, trazer a galera para uma imersão numa outra cidade, num outro período e fazer e participar desse inconsciente coletivo de coisas que permeiam um mundo fantástico. É isso, sabe? De uma forma lúdica, né? Como eu te falei, eu não quero que ninguém saia daqui perturbado, eu quero que as pessoas saiam daqui um pouco mais gentil consigo mesmo e com o próximo, cara, porque senão fica sempre a gente se achando que a gente é o bonzinho, o outro é o vilão, sempre tem essa narrativa, né, da polaridade, mas na verdade eu e tu não somos maus vilões e nem somos bonzinhos. Esse antagonismo é do cinema para aquela literatura mais pueria, assim, mas porque na verdade nós somos bons e maus, depende para quem, depende quando. Essa complexidade está em mim, né? Essa monstruosidade dos crimes que acontecem na cidade estão em mim. O que me separa delas é o ato, né? Eu não fiz linguiça de carne humana de ninguém, mas tenho potencialidade para isso. O pessoal que está nos ouvindo, vendo, isso é uma dinâmica que a gente se afasta como se a gente fosse o arquétipo da perfeição, mas isso é ingênuo. É ingênuo. A gente tem essa... O Edgar Allan Poe trata muito disso, uma situação às vezes muito boba, assim, daqui a pouco vira um troço complexo e aí um som de alguma coisa te perturba. É isso, cara. Tá tudo certo até um dia que dá tudo errado. E aí o que acontece? E por que dá tudo errado? Às vezes é bem fácil, né? Dá tudo errado. Bem fácil demais. Fácil demais. Justamente por achar... Mas sabe onde é que tá o fácil demais? É por achar que nunca vai dar nada. Então, quando tu reconhece em ti a tua sombra, cara, é o primeiro passo para saber, entendeu? Que aquele instrumento de cortar pão pode um dia sim servir para te fazer maldade para alguém. É uma faca, é só um instrumento de corte, né? Não é um instrumento para matar alguém. É um instrumento de corte para cortar pão, para cortar coisa. Mas quem está manipulando ali, sim, aí sim, essa pessoa pode, em um dado algum momento, devido às circunstâncias. Porque se eu achar que eu sou só bonzinho e nunca vou usar isso aí, cara, a maioria das tragédias que a gente ouve, nos contos e na literatura, é tipo, eu nunca imaginei que fizesse isso. É justamente essa pessoa que faz. Porque aquele que a gente imagina que faria, essa pessoa já está até excluída da sociedade, está sendo evitado. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Nossa, era um homem tão bom, nunca imaginei que ele matasse pessoas. Olha os serial killers todos que a gente vê aí. Alguns crimes da vida real, né, cara? Acontecem assim no cotidiano, família voltando do supermercado,
Exato. Acontece alguma coisa que, né, o cara vai lá, corta a tela da janela e joga a criança para fora, né? Não é uma coisa assim, tipo, planejada. Surreal, né? Tipo, claro, tem muito do perfil da pessoa, mas assim, é bem isso que tu tá comentando, assim, a pessoa acorda, ela não sabe que ela vai dormir uma assassina. Sim, né? E nesse caso, eu tenho certeza que se ela tivesse visto essa história um ano atrás, ela condenaria. Esse mesmo casal que jogou, eles achariam absurdo. Mas dada a situação que eles se envolveram e o trama que eles se enrolaram, em algum momento virou lógico. Passou a ser lógico. A gente vê isso, até me trazendo referência assim, para um clássico, me lembrou muito do Iluminado, até falando da cena do carro, mas o contexto deles dentro do hotel e como os personagens vão se transformando lá, né, envolvidos pelo ambiente. Exato, a egrégora do lugar, exatamente. Que esse é um aspecto mal assombrado. Cara, como é que foi essa fez a noite, vocês tiveram a noite da passagem aqui, e aí tu acorda assim, teve alguma coisa que foi assim, o gatilho que te disse, não, vai ser ou não vai ser? Ou sempre foi uma coisa meio cinza, assim, tipo, a casa não se opôs? Cinza até o dia de passar a noite, a gente chegou na casa aqui, não tinha nada ainda assim, e eu senti que havia uma predisposição. Nós chamamos um amigo nosso que é sensitivo e tal, ele falou sobre isso, ele jogou cartas aqui, inclusive, nessa mesa. E nós sabíamos, eu já estudo isso há muito tempo, e eu sabia que teria esse momento, no confronto com a casa e tal, e que onde ela não... Cara, isso aparece em muitos lugares, aparece no Harry Potter, aparece no Senhor dos Anéis, aparece na cultura pop, assim. O rito de passagem, como eu falei, no Chaves, que brinca muito, mas é verdade mesmo, é um rito de passagem, a gente não observa, mas na sociedade acontece o tempo todo, cara, o tempo todo. Em uma casa centenária, então, parece que ela... parece não. Numa casa centenária, isso é como se fosse... É como se ela tivesse atestado, como se ela tivesse uma credencial. Qualquer lugar pode fazer isso contigo, e tu com o lugar. Mas uma casa centenária, o jogo vira de um nível que tu... Nossa, o jogo vira, tipo assim, é ela que manda mesmo, né? Tu que escolhe. Se tu forçar ela tá aqui, ela vai te expulsar de algum jeito, cara. Por hidráulica, por elétrica, ela vai incendiar, ela vai te botar para fora de algum jeito. Então, as portas não vão trancar, as portas vão bater, tu vai te perturbar de uma maneira que, como iluminado, tu vai sair fora. Quer tu queira, quer tu não queira. Desde aquele dia, assim, todo o processo de montagem das coisas, e, enfim, vocês pintaram tudo, organizaram, né? Vocês tiveram alguma experiência assim com a casa? A campainha que toca sem ninguém ali, tipo, aconteceu algumas vezes ali. Mas eu acho que não foi pra mim. Tinha uma pessoa aqui que estava sendo... que tinha um recado. Eu não posso falar sobre isso ainda, mas tinha um recado ali para dar. Mas para mim, depois do dia depois do ritual de passagem, a coisa abriu. E eu tenho uma missão. E eu sirvo para essa casa aqui até quando ela me quiser. Quando ela não me quiser, eu pego minhas coisas e eu vou viver uma outra coisa. Eu sinto claramente aqui o quanto a casa se abriu para nós aqui, respeitosamente, botar pessoas para cá e essas pessoas viverem suas experiências aqui. E nisso eu sinto que é um lugar de cura, por isso essa ideia do tornar mais palpável a ideia da sombra e disso, né? Não transformar um ambiente literário fechado, um núcleo de novo acadêmico, isso eu sou mega contra. É literalmente tornar mais prático, mais leve, mais aberto mesmo, mais fácil, mais acessível.